Hello, peoplezinhos de meu coração, muito good afternoon, muito boa tarde, welcome back, bem-vindos e bem-vindas, queridos e queridas, ilustríssimas personas, pessoal lá de Ribeiro Gonçalves, São Félix, rapaz, pessoal de São Félix é participativo, tudo bom, ilustríssima Gabriela Sobreira? Muito boa tarde a cada um que nos acompanha também pelo chat, lá do YouTube, aqui no IPTV. Você que é posterior e vai assistir a aula gravada, reprisada, pois é, it's my invite, né? É o meu convite para cada um de vocês. Todas as segundas-feiras, nós temos aqui 2 horários, um antes do intervalo e um após o intervalo, com muito treino, muita informação, muito modelo de questão, esse que você vai fazer aí na sua escola daqui a algumas semanas, não é? Tudo bom, São Félix? Pessoal de São Félix, olha, sou fã, essa galera é participativa demais. Vamos trabalhar, vamos operacionar, vamos treinar, porque treinar é bom. Gente, o objeto do conhecimento, tempos verbais auxiliares, question tag, text and reading. Meu povo, quando tem esse objeto do conhecimento, ele tem por objetivo a identificação desses códigos, dessas marcas discursivas, né? Se tem uma alternância de turno, a possibilidade do reconhecimento de um gênero textual, tá? E, obviamente, ele vai solicitar que você tanto reconheça a empregabilidade, assim como também, né, a estruturação dos tempos verbais, dos pronomes, das preposições, do question tag, também pode aparecer esse nomezinho aqui, ó. Nomezinho aqui, ó, question tag. Colocando aqui para minha nobilíssima amiga fazer aí a versão de sinais em tempo real para você, né, que está vendo e me entendendo. Que coisa fantástica. Rapaz, eu sou fã também dessa tradução aí, ó. Tá traduzindo aí, sinalizando em real time, né? E professor, tem tarefa? Tem. Nós fazemos resolução de tarefas, de questões, né, durante as aulas. Mas não vos esqueçais que eu sempre deixo um para acaso. Desta feita, vai do slide 102 ao 107, viu? E é por isso que quando eu clicar aqui, olha o que é que vem, a tarefa para casa que ficou na aula da semana anterior, da segunda-feira. Então vamos lá para o primeiro momento de desafio. Let's do this. Tá? O que é que ele vai trazer aí para mim? Bom, só pelo que está em destaque, ele vai querer que você entenda que esses vocábulos, eles têm uma função comunicativa de conectar sentença, ocasionando aí uma ideia. Ideia essa que pode ser uma ideia, não é, de adição, pode ser uma ideia de oposição, pode ser uma ideia de contraste, de adversidade, de soma, que é o processo de inclusão, tá? Então é muito comum aparecer essas questões assim em provas as mais variadas possíveis. As nossas não seriam diferentes. Ele vai te dar um texto ou um fragmento e ele vai pedir a ideia que esse fragmento ele traz. Tá? Aqui são velhos conhecidos nossos, pode colocar aí que eles dão uma ideia de oposição. Então, você vai chamá-las de conjunções ou locuções conjuntivas, né? São as conjunções adversativa. Coloca aí também, porque eles estão nessa família. Por outro lado, mas e embora, né? Por outro lado, mas, tá? Embora. Essa é a primeira questãozinha. A outra questão, ele trouxe aqui uma blusa, né? Onde tem assim, if I were you, I'd want to be me too.
Se eu fosse você, eu me queria também. Olha só. Tá? Professor, onde é que você ouviu esse se? Ali, ó. Olha ele presente aqui, ó. Se eu fosse você. Essa partezinha aqui, ela é a abreviação assim, de I would, ó. Ela é essa abreviação aí, né? Ó, W-O-U-L-D. W-O-U-L-D. Would. E ele está me levando ao segundo condicional. Então, vai ficar, ó, the second conditional. Ele é o segundo condicional. Como é que eu posso fazer o reconhecimento de uma oração condicional desse porte? Tá? Por que eu sei que ele está no segundo condicional? Por quê que eu sei que ele está no segundo condicional? Porque ele vai iniciar, tá, if, você vai ter uma ação no passado simples, e essa ação no passado simples vai chamar uma outra no condicional também simples, tá? Lembrando que esse condicional é esse que faz uso do auxiliar o would. Muito bem. Essa estrutura, ela é utilizada para falar sobre algo chamado de irreal. Algo no campo do hipotético, do campo do imaginário. Então, quando o autor de um texto, turma, usa isso, é uma questão, te dá um texto qualquer e ela aparece com essa estrutura, você pode ter certeza que ela se trata de algo que a pessoa, o personagem, o autor do texto estava pensando, ele estava ali, olha, sonhando no mundo da lua. Ah, se isso fosse verdadeiro. Igual aquela música da Beyoncé. If I were, né, a boy, se eu fosse um menino, se eu fosse um rapaz, tá? Então, dentro dessas questões, nós estamos trabalhando aí com as imaginárias hipotéticas, certinho? Impossível, de ordem, ó, essa universal e essa de ordem, ela é a zero condicional. A impossível é a terceira condicional. A real é a primeira condicional. Tá? E a imaginária e hipotética é a segunda condicional. Para você responder uma questão dessa, você tinha que ter aí, não é, um conhecimento bem diversificado lá nas condicionais, orações condicionais. Quem vai fazer uma prova de Enem como treineiro, pode ter certeza que você vai se encontrar com uma questão dessa envolvendo ou um poema, ou uma canção, tá? Ou um cartaz eletrônico. Eles gostam muito de trabalhar. Tudo bom, Elinaira? Eles gostam muito de trabalhar essas orações condicionais. Porque essas orações condicionais, elas têm esse poder. Elas são divididas em 0, 1, 2 e terceiro condicional. Sendo que a zero condicional, ela subdivide-se em dois itens, né? Se você usar if mais presente, vai ser uma verdade universal. Tipo, if we beat the ice, it becomes water. Se batemos o gelo, ele vira água. É uma verdade universal, né? A outra é em forma de orientação. If you go bed early, lock the door. Olha, se você for para a cama mais cedo, se você for dormir mais cedo, né? Fecha a porta. É uma orientação. Então, o zero condicional, ele trabalha com essas duas situações. Uma verdade universal ou uma orientação, uma ordem. Por falar nisso, nós temos aqui a presença, ó. Heat, melt. Se aquecermos o gelo, ele derrete. Se aquecermos a água, ela evapora.
né? Se cortarmos o dedo, ele sangra. Se congelarmos a água, ela vira gelo. Certo? Então veja muito bem. A sentença é uma oração condicional e ela foi estruturada para indicar que situação? Universalizado, porque eu sei que ele vai estar trabalhando dentro da visão do zero condicional. O zero condicional, ele é feito para as verdades chamadas de verdades universais. A estruturação dele é assim, ó. Você vai colocar if mais simple present, que é o presente simples, tá? E ele vai estar interagindo com uma outra sentença também no simple present. Vamos tirar isso a limpo. Presente, flexionado, presente. Presente, flexionado, presente. Presente, flexionado com S, tá? Presente, flexionado com S. E aí você tem is, e aí tem becomes. Então, nós temos aí os tempos presente, presente. E assim sendo utilizados, eles vão indicar quando, né, você observar também a presença desse menininho aqui, ó. Esse mocinho, ele significa se, e ele traz uma ideia. Ideia de uma condição. É uma conjunção também muito utilizada. Vamos lá. Dentro desse processo de contextualização, nós temos o estudo dos tempos verbais. Eu consigo visualizar que o cidadão mal sentou-se aqui para comer, o telefone está tocando. Então, eu acabei de me sentar para almoçar e quando o telefone tocou. Então, uma ação aconteceu, a outra já tinha acontecido. Dentro desse eu tinha acabado de sentar para almoçar quando o telefone tocou, nós temos seguramente dois tempos verbais. O tinha acabado, né? Eu tinha acabado de me sentar, ele está literalmente no que chamamos de passado perfeito. O passado perfeito, ele vai interagir com um outro tempo chamado de passado simples, né? Então, past perfect, ele vai ser literalmente trabalhado com o auxiliar, read para todo mundo, mais um verbo principal no particípio passado. Isso aqui é a estrutura. Esse é o auxiliar geral. Vamos verificar se eu encontro isso. Olha aqui ele, auxiliar. Olha o verbo com o seu particípio, tá? Olha aí o verbo com o particípio dele. Professor, então ele serve para quê? Simplesmente para dizer que uma situação ou uma ação ela já tinha acontecido antes de uma outra também no passado. Então podemos falar que ele é o past perfect. E a estrutura? O passado perfeito ele é um tempo verbal composto que é formado pelo verbo auxiliar have no passado. Por isso que você vai tê-lo sempre com essa grafia aqui, ó. Mais um verbo principal no particípio passado. Por isso que eu vou pegar e dizer que isso aqui tudo é um VPPP. Verbo principal no particípio passado. Pois bem, quando isso aqui aparece numa prova, gente, ele quer saber se você reconhece essa estrutura e ela impacta que tipo de entendimento. Então, ela vai dizer que uma determinada ação, ela tinha acontecido. Olha aí a estruturação. Então, quando essa estrutura aparecer, ele vai indica que a ação ela tinha acontecido, antes de uma outra, também
no passado. E lá nas alternativas, você vai ter que procurar alguma coisa onde tem assim, ó, tinha acontecido, tinha realizado, tinha visto, tinha comido, tinha, certo? Tinha estudado. Bacana até aí? Pronto. Olha lá, professor, a utilizaçãozinha. O passado perfeito é usado para descrever uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação também no passado. Tá? Você vai observar que ele é feito assim. Tá? Peguei essa estrutura, pronto. Passado perfeito, como é que ele é formado mesmo? Auxiliar. Quem é o auxiliar? Read, mais verbo principal no particípio passado. E aí ela vem com quem? Pertinho dela. Ela vem com o passado simples. Certinho? Ele é muito legal, né? Então, popularmente conhecido como passado do passado, né? Ele é popularmente chamado de passado do passado. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, eu não tinha ouvido você bater a porta porque eu estava dormindo, né? Percebeu uma ação no passado? Então, aqui eu tenho a presença do passado perfeito. Olha aqui, auxiliar mais verbo principal no particípio passado. Esse menino, ele é o verbo to hear, né? É o verbo ouvir. Já notamos que esse verbo é um verbo irregular. Ele não vai ter essa terminação ED no final, tá? Então, pronto. Professor, então, quando eu observar isso lá numa prova sua, que o senhor vai colocar lá, eu vou ter que ir lá na alternativa, onde diga que a situação lá do texto, né, tem que ter alguma coisa dizendo que tinha e um segundo verbo no particípio, tá? Por quê? Ele só serve para isso. Indicar que algo tinha acontecido. Aqui, eu não tinha escutado você bater a porta, porque eu estava dormindo. Olha lá a relação, não é, de causa e efeito. Olha aí, o porque eu estava sleeping, dormindo. Foi por isso que aconteceu, né? Eu não tinha ouvido que você bateu a porta porque estava dormindo. Olha o verbo knock. Knock. Ele é um verbo regular. Esse aqui é o verbo bater a porta. Né? Terminação é de, me garantindo que ele está no passadozinho e ele é um regular. Peter não tinha compreendido, né? Ele não tinha entendido que o lugar era muito perigoso, tá? O Peter não tinha notado que o lugar era bastante perigoso. Presta atenção. Olha onde nós vamos ter aqui, ó, auxiliar. Olha o auxiliar na negativa. Olha o verbo entender, notar, compreender. Olha aí, também um verbo regular. Que o lugar era bastante perigoso. Passado simples. Então, o lugar era bastante dangerous, perigoso, né? Forma negativa. Come on, Mr. Market. Wait for me. Né? Ei, o trem já tinha partido quando você chegou na estação. Tá? Olha o que vai acontecer. O trem já tinha partido quando você chegou na estação? Com certeza. Auxiliar, antes do sujeito, mais o verbo to leave, que aí está no seu particípio passado. Então, o trem já tinha saído quando você chegou à estação. Tá? O trem já tinha saído, aqui é o already,
significa o já, né? Já tinha. Já tinha partido, já tinha saído quando você chegou. Got to, né? Ó, chegou quando você chegou na estação. Uma situação já tinha acontecido quando uma outra aconteceu. Dentro desse mesmo item, agora nós vamos treinar um outro modelo, modelo clássico, né? Ele vai te dar estruturas. Essas estruturas vão estar com um espaçozinho para você reconhecer se é interrogativa, se é negativa, colocar o auxiliar de forma correta e também, não é, o verbo. Então, olha aqui, nós temos o verbo, só verbo dormir, esperar, esperar, aguardar, look for, né, procurar, look for, procurar, walk, caminhar, andar, learn é o verbo aprender. Learn é o verbo aprender. Então ele quer dizer assim, ó, nós tínhamos dormido por 12 horas quando ele nos acordou. Eles tinham aguardado na estação por 90 minutos quando o trem finalmente chegou. Nós tínhamos procurado pelo anel por 2 horas, né, ou pelo brinco, 2 horas, então nós o encontramos no banheiro. Letra D. Nós tínhamos caminhado por muito tempo, quando de repente começou a chover. Tá? How long read she learned English before she went to London? Então, quanto tempo ela tinha, né, estudado inglês antes de partir para Londres? Ele quer saber se você sabe colocar a estruturação correta para cada um desses itens, tá? Tá faltando o quê? Faltando o auxiliar. Quem é o auxiliar? Quem é o auxiliar? É esse aqui, ó, para todo mundo. Mais um verbo principal no particípio passado. Certinho? Por isso, senhores, você vai ter aí, colocar todo mundo aqui, ó. E aí fica slept. Tá? Colocar o auxiliar novamente, ó. Aí fica ó. Aqui nós temos uma interrogativa, vai mudar de figura aqui, ó. Então, how long read she? E aqui o espaçozinho para o verbo. E aqui o espaço para o verbo. Bom, não tem nenhuma negativa, só essa interrogativa que é a letra E. Já estou deixando só no ponto de colocar o verbo. Vamos deixar aí 2 minutos para a nossa pesquisa, por gentileza.
Professor, não entendi não, você acredita? Olha, qualquer livro que você tem aí da biblioteca da sua escola, de inglês, lá no finalzinho, eles costumam colocar um glossário onde vem vários itens, né? Traduçãozinha. E tem lá um, uma partezinha só com os verbos. Uma dica. Nos dicionários, da mesma forma. Tá? Alguns alunos gostam de deixar isso fixado no caderno, uma listazinha com os verbos. Alguns verbos, que nem estes que aí estão, eles são verbos muito populares, que é o verbo dormir. Olha lá como é que ele fica no passado, slept, né? É o verbo esperar. E aqui ele tem um participio passado também legalzinho. A terminação é de. Ah, professor, está faltando só isso. Somente isto. Tá? Esse verbo look for, você vai levá-lo assim, ó. Olha só. O verbo caminhar, andar. E o verbo aprender. Esse verbo, ele pode ser assim ou assim, com ED, ó, no final. Certinho? Então, você pode tê-lo. Uma vez, verificar a grafia dele e dizer, menino, isso aqui é irregular. E outra é D. Professor, eu vi essas duas grafias. Exatamente, você vai ver isso e fica tranquilo que está tudo correto. Tá? Ele tem essas duas possibilidades. Certinho? Então, gente, lá numa prova nossa, os senhores vão ter que reconhecer essa estrutura e saber o impacto que elas ocasionam na nossa língua portuguesa. Então já sabe, viu isso ali em destaque? Ele quer que você entenda que no português isso já tinha acontecido, já tinha dormido, tinha esperado, aguardado, tinha procurado, tinha caminhado, tinha aprendido. Então fica muito tranquilo quando você reconhece essa estrutura, tem que ter essa tradução lá na língua portuguesa, nas alternativas A, B, C, D e E. Só pode ser essa tradução. Por quê? Porque esse é um tempo verbal que ele vai ser utilizado para indicar que algo, uma ação, ela já tinha acontecido antes de uma outra também no passado. Por isso que é chamado de past perfect, tá? E agora vamos tentar novamente. Cadê o pessoal de São Félix? São Félix 1, São Félix 8, pessoal de Santa Luz, de Ribeiro Gonçalves, Curral Novo do Piauí 2, Curral Novo do Piauí 1. Não disse aí o Polo, a sua cidade? Coloca aí, professor. Nós estamos aqui, presente, tá? Mas vamos treinar, gente, porque aqui é um tipo de conteúdo que você só vai galgar êxito se procurar. Então, procura direitinho, certinho? Vamos deixar 2 minutos para pesquisa da questão.
Muito bem, começa ali no Frank Sinatra. Ó, diz que pegou uma gripe, tá? Porque cantou muito tempo na chuva. Tinha cantado muito tempo na chuva. Então os senhores vão colocar assim, ó. Ele tem essa grafia aí feinha desse jeito. Certinho? Aqui, os senhores vão colocar desse jeito, ó. Aí a grafia dele, como é que fica? Olha como ele fica bonitinho. O verbo dirigir, ó. Irregular. Esse é tranquilo, ó. Vai colocar isso, colocar o verbo assim, ó. Regular. Esse é de gente boa demais. Na letra I, tem um problema. Ele traz uma forma negativa. Então, vocês vão negar aqui, ó. Nega, tá? E o verbo, ele não é problemático, ó. O verbo é gente boa. Auxiliar desse aqui para todo mundo. Pega esse moço e coloca assim, ó. Tá? Olha como fica bem intuitivo, né? Cada um deles. Então, a estrutura, gente, não muda. Vai ser sempre esse auxiliar para todas as pessoas, tá? Todas as pessoas. Tudo bem? Agora com vocês. Eu falei para vocês cada um desses itens que estão aí nesse quadro. Ele quer a estrutura, quando é que ele é utilizado e a equivalência dele no passado. Isso é cara de prova. Ah, quem estava prestando atenção desde quando nós iniciamos, depois que eu fiz a correção da tarefa para casa, que nós estávamos lendo junto a parte teórica, eu acrescentei mais esses dados, já sabendo da existência desse quadro, né? Então, qual seria a estrutura? Para que ele é usado? E qual é a equivalência no português? Vamos lá? A estrutura dele, qual seria a estrutura? Auxiliar. Quem é o auxiliar? Quem é? É esse menino aqui para todas as pessoas. Certo? Depois, você vai colocar um verbo e esse verbo, ele vai estar onde? No particípio passado. Pronto, tá aí. Ele é utilizado para quê? Usado para descrever uma ação que tinha acontecido antes de outra também no passado. É o popular passado do passado. Né? Passado do passado. É o popular passado no passado que a gente fala. Ele é utilizado só para essas finalidades, né? Ele vai me indicar que uma determinada ação ela tinha acontecido antes de uma outra também no passado, tá? Text and reading. Aí aqui nós vamos fazer uma verdadeira miscelânea. Vamos falar de verbos, tempos verbais, conjunções, tá? Então, vamos lá. Qual a ideia central do texto? E aí ele pede para você colocar a sua resposta. Então, o texto é um texto multimodal, né, imagético, porque ele traz ali para nós o que, gente? Ele traz ali uma imagem, ele tem o seu texto, então eu tenho uma estrutura que faz você refletir sobre, tá? E o que é mais interessante, que uma vai complementar a outra. Então ele vai dizer que a third of the field we buy, que nós compramos no Reino Unido, ó, Reino Unido,
não é? Ends up, termina sendo jogada fora, thrown away, né? Termina sendo jogado fora. Aí ele fala triste, não é, ó? Triste, não é? Ó, triste, não é? Então, a temática a ser utilizada aí, qual é? O desperdício, né? O desperdício de alimento. Tá? Como é que eu sei disso? Ends up. Ó, ends up. Ends up being thrown away. Ó, acaba sendo jogado no lixo. Tá? Desperdício de alimento. E quanto? Ele fala que é cerca de um terço da alimentação. Cadê a palavra alimento? Food. Comida. Comida. Né? Eu sei de onde é esse lugar? Sei também. É, ó. United Kingdom. Kingdom, tá? Reino Unido. Kingdom. Reino Unido, o K, né? O nome desse fragmentozinho aqui, ó, depois da vírgula e antes desse sinal de interrogação, nós vimos, ele é chamado de question tag. Ele serve apenas para indagar ou questionar o que foi dito anteriormente, né? Você observa que aqui a frutazinha, ó, ela está até chorando, ó, cry. Ela está chorando. Para justamente chamar a atenção aqui, ó, para a tristeza que é, né, esse desperdício de alimento. O verbo comprar, quem seria ele? O verbo comprar é o buy, tá? Ele é irregular, o passado dele, ó. Esse aqui é comprou. Eu posso dizer que como ele não tem, né, ED, eu vou dizer que ele é um verbo irregular. O passado dele seria assim e o participio passado também. Isso aqui, gente, foi uma questão de vestibular, tá? E ele perguntava coisas assim. A ideia central, né? Podemos inferir, tá? Ou ele vai te fazer colocações bem pontuais e aqui são textos bem tranquilos de serem trabalhados. Agora, bem verdade é que quanto menor o texto, mais vocabulário você tem que ter. Quanto menor o texto, mais vocabulário nós temos que ter. Bom, aqui duas mulheres conversando. O assunto aqui em questão é o Jim. Uma delas, né, usou um verbo aqui interessante, que é o verbo to break up with someone. Isso aqui é romper. Isso aqui é terminar o relacionamento. Terminar o relacionamento, tá? Aí ela diz que I've broken up with him. Eu terminei com o Jim. Aí a amiguinha dela de vermelho que disse, sério? Tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Ela diz que he doesn't know it yet. Esse yet, quando ele vem no final de uma sentença negativa, ele tem a tradução de ainda. Se ele vem no final de uma sentença interrogativa, ele tem a tradução de já. Se ele vem no início de uma sentença, ele vai ter a tradução do todavia, por um exemplo, todavia. Nesse caso, ele deixa de ser advérbio e passa a ser uma conjunção, não é? Adversativa. Só lembrar lá dos fanboys, né? Dos fanboys, certo? Vamos dar uma olhada no que é que ele quer agora. Atira no terceiro quadro a estrutura negativa, ela está em que tempo? Então, ó, atira
No terceiro quadro, então, quadro 1, quadro 2, quadro 3. No terceiro quadro, a parte negativa, ela está em que tempo verbal, né? Ele quer saber isso aqui, ó. Qual é o tempo verbal quando ele aparece uma negatividade dessa forma aí? Uma negatividade dessa forma, ela pertence a que tempo verbal? Tá? Ele usou doesn't know it, né? Yet. Ele usou isso aqui, ó. Esse does, ele é da mesma família do do, ó. O do e o does só aparece na forma negativa ou na forma interrogativa, tá? Negativa ou na forma interrogativa. E o tempo é o nosso tempo chamado de presente simples. A gente está acompanhando aí desde o início da aula, já respondemos várias questões mostrando a presença desse tempo verbal. Agora vamos aqui relembrar, vamos lá. Se fosse passado simples, o auxiliar seria assim, ó, did not. Se fosse futuro simples, o auxiliar seria assim, won't. Por quê, hein? Porque will mais not, abreviado, contraído, é o won't. Ele é de futuro simples. Futuro simples. Tá? Presente perfeito, nós já vimos o have ou has. Presente progressivo, verbo to be. Tá? Então, aqui, presente simples é a nossa resposta correta. Presente simples é a nossa resposta correta. Tá? Presente simples é a nossa resposta correta. O vocábulo can está no presente. Ele é um verbo modal. Né? O vocábulo can, ele é um verbo modal, ele é um modal verb. Ele foi empregado com a intenção comunicativa de indicar o quê? Dedução, possibilidade, permissão, inabilidade. E aí? E qual seria o significado do can? Ele significa o quê? Será que ele também pode ter um substituto, o can? É? Significado, pode, né? Pode. Ele tem o irmão dele, que é be able to, que significa ser capaz de. E o can run, é o que o rapazinho aí está dizendo, né? Você pode correr. You can run. Aí ele diz aqui, ó. Mas você não pode se esconder. Você pode até correr, mas não pode se esconder. Né? You can run, but you can't hide. Olha aí um conector. Nós temos um conector que ele traz a missão de dar ideia de contraste. É? Ele tem um conector que ele traz uma ideia de contraste. Esse aqui, ó. Esse aqui é uma conjunção adversativa. Adversativa. Né? Adversativa. Significa mas. Uma conjunção adversativa. Então ele diz assim,
O vocábulo can foi empregado com a intenção comunicativa de indicar inabilidade, possibilidade, permissão. Né? Quando ele está negando, aí eu tenho a inabilidade, ó, quando ele está negando assim, ó. Tipo, I can't run. I can't run fast. Ó, eu não consigo correr rápido. É inabilidade. Mas quando ele disse assim, você pode correr, mas você não pode se esconder. Então está dentro do campo da possibilidade. Tá? Dedução, gente. Quem mais é empregado nessa função de dar uma ideia de uma dedução lógica, né, é o must. Por exemplo, you are yellow. Eita, mas tu tá amarelo. You must be sick. Tu deve estar bem doente. Tu tá amarelo demais. É? Aqui na nossa região, a gente costumeiramente diz muito isso. Então, you are yellow. You must be sick. Deve estar doente. Tá amarelo demais. Tá normal, não. Aí visitar um médico. Aí, no campo da permissão, com certeza, né? Poderia ser utilizado. Mas, dentro desse entendimento aqui, é uma possibilidade que tem. Você pode até correr, mas você não pode se esconder. Com essa carinha dele aqui de malvadão. O vocábulo beside apresenta a ideia de que, bom, esse menino, ele é uma armadilha também. Tá? Tem ele com um S e tem ele sem S. Normalmente os alunos gostam de confundir. Então, cuidado. Com S é uma coisa, sem S é outra. Tá? São situações diferentes. Muito bem. Aqui eu também tenho uma outra preposição, above. Tá? Eu tenho um advérbio, o never. Tenho outro advérbio, always. Então, vamos lá as traduções desses meninos. Besides quer dizer além de. Beside quer dizer do lado. Never é o nunca. E o always, sempre. Então, você tem advérbios de frequência. Um dando 0 frequência, never, né? E o outro 100% de frequência. Quando ele utilizou, né, o acima, never above you, nunca acima de você. Never below, nunca abaixo. Essa aqui, ó, below, quer dizer abaixo. Tá? E o always beside you, sempre do seu lado. Nunca acima, nem abaixo, sempre do seu lado. Ele está me dando uma ideia de place. Ideia de place. Tá? Qual é a tradução dessa palavra place? Tá? Dando ideia de lugar. Aqui você poderia ter o time. Que você poderia ter manner. Tá? E aqui é a própria soma. Certo? Própria soma. Também conhecida como inclusão. Então, gente, nós temos um conjunto de palavras chamadas de link words. As link words, gente, são muito utilizadas. A família delas é muito grande. Você, por um exemplo, pode ter
as preposições, você pode ter advérbios, você pode ter as conjunções, as locuções conjuntivas, certo? Então, gente, são muito utilizadas. E elas, obviamente, como o nome fala, sugere, elas ligam frases, sentenças, até mesmo orações, atribuindo uma ideia, tá? E essa ideia, ela pode ser uma ideia, bora lá, de adição, de consequência, de comparação, de temporalidade, tá? De ubicação, que é localização, que é outro nome que poderia aparecer. No lugar do place, que quer dizer lugar, ele poderia dizer também ubicação. Ubicação, tá? Então, por isso que é a letra B de bola. Então, percebe que quando a gente trabalha citações, textos, né? Text and reading, que é esse processo de ver o texto e de fazer uma leitura para ganhar vocabulário, reconhecer o gênero textual, tá? A parte do tipo textual é muito interessante porque tem muitas possibilidades de você trabalhar esses conhecimentos, né? Observe o tanto de coisa que a gente que exploramos só nessa situação. Nunca acima de você, nunca abaixo de você, sempre do seu lado. Sempre do seu lado. Então, gente, melhor forma de aprender esse tipo de conteúdo é fazer do jeito que nós estamos fazendo, né? Detalhando de item a item, colocando, como eles são muito populares, eles se repetem muito. Então, todo instante, quando você se deparar com frases, sempre procure verificar a classificação de cada um dos itens. E aí, no segundo momento da nossa aula, nós vamos ter muito mais aqui para vocês. É rapidão.